Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão aí os estudos com relação ao cálculo 2? Vamos dar continuidade às nossas listas de exercícios, às nossas atividades. Eu vou novamente resolvendo uma das questões, né? E aí o restante eu vou deixar para vocês estarem treinando em casa também. O vídeo de hoje vai auxiliar vocês na regra de ler hospital. E aí vocês vão, a partir dela, conseguir calcular limites que até então não tinham soluções. Eu vou demonstrar para vocês aqui a nossa lista de exercícios, compartilhar. A partir dela, eu vou dar algumas dicas sobre esse teorema e o que é que ele diz. Ó, esse teorema ele está direcionado basicamente para aqueles limites, limites de divisões cujo resultado dá zero, tanto para um quanto para o outro. E aí a gente chega em uma indeterminação matemática. Por exemplo, ele diz o seguinte: se nós tivermos um limite, né, de uma fração ou da divisão de duas funções, e ambos os cálculos desses limites derem igual a zero, a gente pode aplicar essa regrinha, que é calcular o limite da derivada. Então, nós vamos calcular o limite da derivada com relação à derivada da primeira e a derivada da segunda. Então, eu vou demonstrar esse primeiro exemplo, e a partir disso vocês resolvem o restante. Lembrando sempre que é o seguinte: deriva os dois, calcula o limite da derivada. Não tem erro, não, viu, Marcos? Deriva os dois, processo normal de derivada. Depois da derivada, vocês aplicam o limite dessa função, tá bom? Então, nós vamos ter o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Agora, eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco, para a gente começar a fazer essa questão e mostrar para vocês sobre o teorema, como resolver, tá bom? O teorema, ele diz que esse limite, como a gente pode verificar, ele vai dar zero, né? Em ambos os nossos numerador e denominador, ele vai dar zero. Então, o nosso limite é o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero. O que é que acontece, né, pessoal? Se nós fôssemos resolver esse limite, nós teríamos filho de zero, que a gente sabe que dá zero, sobre zero. Chegaríamos em uma indeterminação matemática. Então, pela regra, né, de lei hospital, nós podemos fazer o seguinte: nós vamos calcular o limite das derivadas. Então, nós vamos fazer agora a derivada tanto da parte do numerador quanto do numerador e calcular o limite dessa fração. Aí sim, nós vamos encontrar um limite válido. Então, o que nós vamos fazer com relação a essa regrinha? Diz que vocês podem derivar numerador e denominador, e a partir disso vocês vão calcular o limite desse resultado. A derivada do seno, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem que nós vamos agora derivar. Vou colocar aqui linha, para vocês entenderem aqui a derivada, certo? A regra diz que isso é válido, isso vai dar certo. Então, quando nós calcularmos, né, dois limites, o limite de uma fração, de uma divisão de funções, que dê uma determinação matemática, ambos sejam iguais a zero, nós podemos fazer essa aplicação. Derivar o numerador e derivar também o denominador. E a partir disso, a gente calcula o limite dessa derivada. Então, vai ser o limite derivada do seno, a gente sabe que é cosseno. Então, o limite do cosseno de x sobre a derivada de x, a gente já sabe que é 1, quando x tende a zero. Então, o que nós fizemos? Derivamos numerador e denominador. A partir disso, o que é que nós temos? Cosseno de x, então, quando x tende a zero, a gente sabe que quando x é zero, o nosso cosseno ele é 1. Então, em x igual a zero, o nosso cosseno é 1. Então, aqui nós vamos ter 1
sobre 1. Tá? Então, esse limite aqui, amados, ó, ele passa a ser 1. Então, como é que vocês conseguem resolver essa equação? Derivando a função numerador e denominador. Isso só é válido, esse teorema, quando vocês calcularem limite de seno de x é igual a 0 e limite de x também é igual a 0, porque o nosso x está tendendo a 0. Então, aí nós conseguimos fazer essa aplicação e chegar nesse resultado. Tá bom, amados? Então, eu vou ficar por aqui nosso vídeo curtinho, porque o conteúdo é bem tranquilo, né? Não tem muita demonstração, não tem muito trabalho. E aí eu espero ter auxiliado vocês, né, amados? Com mais um teorema, mais um exercício. Qualquer dúvida, estamos por aí. Tchau, tchau, amados. Bons estudos.